Shiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Isharo Guratemeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshi Maham Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos ao estudo do Gita, da Gita, né? É a canção do Senhor. Às vezes a gente fala e eu falo bastante, mas é a canção do Senhor. A canção do Senhor, Bhagavan. Bhagavan, Gita, canção. E Bhagavan também é considerado em alguns momentos, e a gente vai ver isso durante todo o estudo, também Krishna, né? Então, no primeiro momento, Krishna era ali o amigo de Arjuna. Depois, no último encontro, a gente viu Krishna como o conselheiro de Arjuna. E na última aula, a gente começou a entrar em um lugar que é lindo, no qual Arjuna pede para ser discípulo de Krishna. Então, Krishna passa por um novo papel agora, ele assume um novo papel nessa história do Bhagavad Gita, né? E esse novo papel é um papel de professor. Então, eu vou recordar, como eu sempre faço, um pedacinho da aula anterior, e aí a gente entra na aula de hoje. E aí eu vou trazer que a gente falou sobre aquele verso que Arjuna fala assim: eu, aquele cuja natureza foi manchada pela miséria, cuja mente está confusa sobre o Dharma, pergunto-lhe, por favor, me diga definitivamente o que é absolutamente bom. Eu sou seu discípulo, por favor, me ensine. Eu procuro refúgio em você. Então, nesse momento, Arjuna começa, ele percebe o quanto ele está confuso enquanto aos seus desejos, às suas aversões, no sentido de eu luto ou não luto, e também no sentido de é dármico lutar, não é dármico lutar, ele acaba ficando numa confusão total, no qual ele vê que, de inúmeras maneiras, só há perda e ele não quer fazer nenhuma dessa escolha, por isso ele é, faz esse pedido para Arjuna, para Krishna, desculpa, por favor, Lucas, para Krishna poder ensiná-lo, né? E aí ele faz o Arjuna sente essa miséria, olha o tamanho da miséria dele, mas que é uma miséria que leva ele a fazer um pedido para Krishna sobre a sabedoria, né? Então ele fala assim: um avarento é definido em um dos Upanishads como alguém que deixa esse mundo sem saber a verdade sobre si mesmo. Avarento quer dizer aquele que é apegado, apegado ao seu gosto e à sua aversão, deixa esse mundo sem saber a verdade sobre si mesmo. E aí ele coloca aqui, pois ele não usou a vasta riqueza do intelecto humano para investigar o propósito da vida humana. Então ele diz que essa é uma situação avarenta, na qual eu me apego aos meus desejos e não uso o meu intelecto para descobrir o propósito da vida. Então, Arjuna, que ouviu essas palavras dessa maneira,
né, como um conhecimento ali do sábio que estava do lado dele, ele diz: Krishna, eu nunca fiz uso real do meu intelecto. Eu nem sequer sou capaz de distinguir o Dharma do Adharma. O que dizer, então, do conhecimento mais fundamental da vida, que é sobre mim mesmo? Eu não tenho entendido tudo isso porque eu tenho sido mesquinho ao usar o meu intelecto na direção do conhecimento maior. Mas agora, a Juna fala, eu não vou perder nenhuma oportunidade de aprender. Por isso, seja meu guru. Ó Senhor, eu sou seu discípulo e aqui é aquela frase, eu me rendo aos seus pés. Então, essa é uma passagem muito linda, tá? Me arrepia aqui, né? No qual a Arjuna se rende ao guru. A gente vai ver aqui, né, que o tipo de guru que ele se rende é aquele guru no qual vai abençoar o discípulo com aquilo que é Sreyas, que é o conhecimento superior. Porque pode ter inúmeros tipos de guru, mas Krishna é o guru que ensina o conhecimento superior absoluto. Isso aqui a gente viu no estudo passado, mas vale a pena relembrar isso, né, para saber onde a gente parou aqui. Então, ele fala assim: esse bem supremo, esse conhecimento supremo é aquele conhecimento cujo, ao eu adquirir esse conhecimento, eu me liberto absolutamente, não relativamente, não só de vez em quando, não só em determinadas situações, mas eu me liberto absolutamente do sofrimento humano. Então, esse é o tipo de guru que a gente está falando, né? Então, ele fala aqui, ó, a guerra ensinou a Arjuna que no mundo relativo, ganho deve também envolver uma perda. No mundo relativo, um ganho envolve uma perda. E ele estava verificando ali no dia a dia do campo de batalha, que ao lutar, ele poderia ganhar o reino para os seus irmãos. Mas aí ele perderia a sua própria família, porque o outro lado dos guerreiros eram o seu próprio povo. Então ele não via como ganho se ele ganhasse, porque ele teria que matar os seus próprios familiares. E aí aqui a gente fala que os familiares é aquilo que é mais íntimo de nós. E essa guerra é uma guerra interna. Então, os familiares podem ser os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios apegos, aquilo que a gente se identifica e que não solta, e esse não soltar nos deixa na ignorância. Então, ao fugir do campo de batalha, ele salvaria seus entes queridos, mas sacrificaria a fama e a oportunidade de entrar no céu. Por que é falado isso? Porque ele tinha como seu Swadharma, o seu propósito de vida, como ser um guerreiro, né? E ser um guerreiro era tudo que ele sabia fazer. Então, se ele fugisse do campo de batalha, ele perdia a fama pela qual a gente viu também isso em uma das aulas anteriores, que ele tinha trabalhado uma vida inteira para ele ser guerreiro e de repente ele perderia numa única ação, como a gente pode perder também, em uma única ação a gente trabalhar uma vida inteira para ser um buscador espiritual. A gente está falando aqui de Arjuna, uma vida inteira para ser um guerreiro, né? E em uma única ação ele podia perder a sua fama
e ser cogitado como a gente viu também ali no estudo passado, como aquele de coração de galinha, né? Foi falado, porque daí Krishna usa essas palavras para Arjuna, que ele não poderia fugir do campo de batalha. Isso não era o Dharma que ele estava dizendo, não, melhor não violência, não lutar aqui. Mas na verdade ele só estava com medo de tudo, então Arjuna, ele precisava entender o porquê que ele estava ali lutando e por que que ele estava abandonando a luta. Então, é, eu estou trazendo um pouquinho da aula passada para a gente entrar nessa aula, tá bom? Mas a gente está no segundo capítulo do Gita. Então, Arjuna viu a limitação de ambas as alternativas, ou seja, de ganhar ou de perder a guerra. Aquela alternativa não era uma alternativa que libertaria ele do sofrimento humano, porque essa guerra é da sabedoria contra a ignorância para poder se libertar do sofrimento humano. E aí Arjuna percebe que apenas o conhecimento absoluto, não aquele que é relativo, poderia libertar do conhecimento humano. E nesse momento, ele pede para Krishna, então, seja o meu guru. E aí ele se prostra aos pés do guru para que Krishna comece a ensiná-lo sobre o que é o absoluto, que vai remover todo o sofrimento, não só de vez em quando, não só relativamente, né, não na dualidade, mas o que seria esse conhecimento que é dito que existe, que remove toda ignorância e todo sofrimento. E aí tem esse verso que também a gente passou por isso, que é o verso que fala sobre o que representa o guru, né? Porque já que nesse momento, né, ele pede refúgio para o guru, o que que significa o guru? Então, a sílaba gu representa a escuridão. Iru significa a remoção disso. Então, guru ou professor é aquele que dissipa a escuridão. A escuridão aqui significa, a escuridão ali significa a ignorância. Aquele que dissipa a escuridão da ignorância pela luz do conhecimento é chamado um guru. E esse conhecimento, ele é dito que também faz essa analogia com a escuridão, porque é como se a gente tivesse em uma sala toda escura e ali tivesse um objeto que a gente não vê. Mas esse objeto, entre aspas, que está lá, ele só é visto quando a escuridão acaba, mas ele nunca deixou de estar lá. Então, esse conhecimento é dito que é um conhecimento onde a gente descobre aquilo que está coberto pela escuridão, tá? Tá, então daí a gente começa hoje aqui com é, no texto, depois posso mandar para vocês, se vocês se interessarem. O texto é a parte 4 e chama sobre as limitações. Então, por que que Arjuna está pedindo para Krishna o ajudar, né? Porque ele quer se livrar do senso de inadequação. Como todo ser humano, eu estou me sentindo inadequado aqui. Eu tenho um sentimento de incompletude, eu tenho uma confusão que me traz sofrimento. Eu tenho, inclusive, um pensamento em mim que sempre está em busca de algo. Eu quero, eu quero, eu quero, como se fosse uma música ao fundo que nunca me deixa satisfeito. Então, é dito aqui: todos procuram a liberdade do seu sentido de inadequação. Essa liberdade
é chamada de Shreyas. Arjuna queria Shreyas, que é a liberdade absoluta do sofrimento. Para ganhá-la, então ele se tornou discípulo do Lord Krishna. E aí a gente começa realmente com uma frase que o Bhagavad Gita, ela é uma história védica, né? É uma história épica védica que ela é interpretada de várias maneiras, né? Com vários simbolismos. Mas alguns versos dessa história, alguns versos são tirados dos Upanishads, que os Upanishads são a parte do Vedanta, né, que é a última parte dos Vedas, que fala sobre aquilo que somos, né? Porque nos ensinamentos védicos tem várias coisas, tem rituais, tem vários estudos que estão ali atrelados aos ensinamentos védicos, mas o Vedanta é Vedanta, a última parte dos Vedas, que só fala sobre a sua realidade. Não vai falar o como lidar com a vida, não vai falar sobre Karma Yoga, vai falar só sobre aquilo que você é. Mas o Bhagavad Gita, ele é uma escritura até considerada do Vedanta também, porque ele é completo. Ele tem, dos ensinamentos védicos, ele tem aspectos que são do Karma Yoga, né? Que é esse relacionamento com o Criador. Então, tem a questão do Bhakti Yoga, que tem a relação de devoção. Tem as práticas nesse estudo do Bhagavad Gita dos Upassanas, que são as práticas de meditação ou de contemplação dos ensinamentos, e tem a parte do Gnana Yoga, que é a parte dos Upanishads. E aqui a gente vai ver um verso agora que é considerado o primeiro versículo do Gita baseado nos Upanishads, tá? Eu vou pôr ele aqui para a gente ouvir juntos. Então, o primeiro capítulo, a gente viu inteiro que ele trata do cenário da guerra. E Dayananda, que é esse professor de Vedanta, ele vem trazer que esse cenário da guerra é como o cenário da guerra interna, é o cenário do sofrimento humano, que não é moderno, que é, junto com a manifestação, aparece também o sofrimento humano como algo velado, uma ignorância que está velada ali, que a gente não consegue enxergar a nossa verdadeira realidade. Então, a primeiro capítulo ele tem a ver com esse cenário. O segundo capítulo, ele é um capítulo upanishádico, ou seja, Krishna vai ensinar tudo sobre o que Arjuna é. O conhecimento absoluto, ele vai ser ensinado no segundo capítulo. Vocês vão ver, ele vai ser ensinado, vai começar aqui, Dayananda faz de uma forma brilhante, que ele vai trazendo isso de maneira mais simples, não é, Lucas? Mais simples, isso não quer dizer que fácil de incorporar, de assumir na nossa vida, mas de uma linguagem simples, né? Então, ele traz isso numa forma simples, esse conhecimento, mas vocês vão ver que Arjuna, o príncipe, a gente até estava conversando isso ontem, né, Lucas? O príncipe que teve excelentes professores do seu reinado, que foi uma pessoa ensinada, né, sobre até o conhecimento dos Brahmanes, que depois ficou recluso lá 12 anos na floresta. Ele ainda tem todos os seus desejos e as suas aversões ali no campo de batalha.
E ele vai ser ensinado no segundo capítulo sobre o ensinamento final dos Upanishads. E mesmo assim, ele não consegue assimilar. E aí, por isso, tem 18 capítulos, até que no 18º ele vai assimilar o que foi dito nesse capítulo que a gente vai entrar hoje. Tá? Por quê? Porque a mente dele ainda não está preparada. Então, no Bhagavad Gita, no terceiro, quarto, quinto, vai sendo ensinado sobre o Karma Yoga, a importância disso. Depois vai ser ensinado sobre o Passana, e depois sobre o Criador e a devoção, Bhakti, até que ele esteja preparado para assimilar o que foi dito no segundo capítulo. E isso é comum no Vedanta, de trazer logo de cara qual é a direção do texto, qual é a direção do ensino. E aí, aos poucos, vai sendo trazido. Porque daí a gente, tô interessada então no texto, vou me dedicar a estudar isso, né? Então, é como se fosse um motivo pelo qual você pode se dedicar, se você achar que isso é importante, né, para sua vida. Então, eu vou pôr aqui o primeiro verso. Não, é o verso 11º do segundo capítulo do Gita. भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. Então, esse primeiro versículo do Gita é o primeiro ensinamento dos Upanishads. Então, já que Arjuna pediu para Krishna ensinar, ele fala algo reconfortante devido à sua dor e sofrimento ali. Então, ele fala assim: reconfortante, né? Depende de cada um, né? É, Arjuna, você está lamentando por aquilo que não merece dor, embora você fale palavras de sabedoria, mas você ainda não é um sábio. Porque os sábios não sofrem nem pelos vivos, nem pelos mortos. Esse é um Upanishad. Ele é muito famoso, né? Não sofra nem pelos vivos, nem pelos mortos. Isso não merece dor. Então, esse é o 11º versículo do segundo capítulo. Os versículos anteriores, eles descrevem o conflito de Arjuna e a análise do problema humano e consequente desinteresse daí de Arjuna pela riqueza ou pelo poder, ou seja, por ganhar a guerra. Ele não tem mais interesse na guerra. Tanto que ele joga seu arco, joga sua flecha no meio do campo de batalha, sendo ele um guerreiro que era considerado o melhor guerreiro de todos os tempos, joga e fala: Eu não vou lutar, porque ele entende que não vale a pena para ele nem ganhar, nem perder, nem nada, mas aí ele fala, não vou lutar porque não é dármico, e ele faz uma confusão se justificando porque não era dármico, mas que, olha que coisa incrível, porque ele tinha escolhido, né, pelo valor dele de dar importância à sabedoria, na hora que ele escolheu Krishna para ficar do lado do seu exército e não o exército de Krishna que Duryodhana escolheu o exército, e Arjuna escolheu Krishna, ele escolheu um sábio para estar do lado dele. Olha a importância que é, quando a gente está em conflito, ter um sábio para nos orientar. Então ele fala: não, 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 não. Você não vai lutar porque você está com medo. Não use o nome do Dharma, de que não é dármico. Você não está lutando, primeiro era pelo seu gosto e aversão, ou seja, pelo seu apego aos seus professores e seus parentes. E agora você está me justificando que é por causa do Dharma. Não, não é por nenhum desses dois motivos. Então, o sábio ali do lado traz clareza e ele acaba falando: puxa, então eu preciso
Se eu não entendo o que é Dharma, se eu não entendo o que é a Dharma, eu preciso que você me ensine qual é então a solução. Se não é Dharma, Dharma, se não é medo e se não é aversão, eu não estou entendendo nada. Então é isso que acontece. E aí Krishna começa assim: você está se lamentando por aquilo que não merece dor, embora você fale palavras de sabedoria. Os sábios não sofrem por isso. Bom, e aí o Senhor Krishna afirma claramente que não há motivo para tristeza. Embora às vezes a pessoa esteja triste, o Senhor vê a tristeza como um intruso, como um germe que entrou no seu sistema. Ele não pode tolerar uma partícula de poeira no olho ou um germe no estômago. O sistema não tolera nada que seja alienígena, ele deve ser expulso. Então, Krishna está falando assim: bom, você está falando para mim, né? Eu estou falando que não há motivo por tristeza. E Krishna vê que a tristeza é só um intruso, não deveria estar ali. É como um cisco no olho que não deve estar ali e que incomoda, certo? Incomoda. Então, tristeza também é intolerável a alguém. A tristeza é como cisco no olho, é intolerável a alguém. E isso já indica uma coisa, Arjuna. Tristeza, então, contradiz a sua natureza. Você não está tranquilo em casa, você não se sente ok com a tristeza. Você quer arrancá-la de qualquer maneira. Isso já quer dizer que isso não pertence a você. O cisco não é seu, não é você. Pode parecer uma afirmação ousada, mas se a gente investigar, não é verdade que a gente não quer a dor? Não é verdade que a gente só busca a felicidade? Não é verdade que a gente quer se livrar da dor? Você não fica confortável, você não se sente em casa com a tristeza. E isso está revelando que isso, então, não é o lugar de se sentir em casa, a sua real natureza. Assim como o doente quer se livrar de sua doença e depois buscar o prazer, o homem anseia pela ausência da dor e depois pela presença da felicidade. Portanto, a dor é estranha à sua natureza. Se a gente for investigar, onde a gente se sente mais em casa? Quando tem uma dor ou quando não tem a dor? Ou quando tem a felicidade, né? Então, é natural que a tristeza, então, pode ser, você pode começar a entender que ela não é você. Senão você, como o fogo, a gente vamos falar de uma outra natureza. O fogo, a natureza do fogo é o calor. Se ele fosse molhado, não seria o fogo, né? E será que a gente não se sente confortável com fogo? Então, o fogo não é a nossa natureza, mas é a natureza do fogo. Ele nem precisa fazer nada para. E a gente pode perceber, né, que às vezes a gente sem fazer nada se sente em casa. Talvez, pode ser, a gente pode investigar isso. Então, agora, Dayananda, ele vai aprofundar, então, por que que é que a gente acha que a dor é um intruso. Da onde vem isso? Por que que eu sinto dor, né? Aí é falado que a gente, Dayananda fala, né?
que sente dor por causa das limitações. Limitações, né, relacionadas, aí já vou trazer um spoiler, do nosso corpo e da nossa mente. Então, a gente se identifica com o corpo e com a mente, e essas limitações do ser humano são consideradas o sofrimento. Todos sofrem de um sentido de limitação, mas ninguém aceita isso, porque não pode se dizer feliz como um ser limitado. E aí, Dayananda fala: existem três tipos de limitação. Num resumo da vida humana, são três tipos de limitação. Três coisas que nos trazem desconforto, que nos limitam. A primeira coisa é é a limitação da dor, que aí ele fala que é a limitação da tristeza mesmo. Isso é o primeiro intruso. Eu me sinto com dor, às vezes a nossa tristeza é muito grande, às vezes é apenas uma tristeza desagradável, mas esse sentimento de, puta, não tô bem comigo mesmo, hoje não tô legal, que pode parecer uma dor bem pequenininha, ou hoje, cara, meu mundo caiu, eu não sei nem o que fazer, ou tô entrando aqui numa depressão profunda, não consigo nem chamar ninguém, né? Esse sentimento, essa base, ela pode estar presente e ela me traz um senso de que eu sou limitado. E essa limitação é algo que ninguém quer aceitar. Essa é a primeira limitação, a limitação da dor, da tristeza. Essa é a primeira limitação que eu me sinto limitado com isso. Isso me traz insatisfação. A segunda é a limitação relacionada ao tempo, né? A primeira limitação da dor e da tristeza, ela está relacionado ao à mente. A gente está falando do complexo corpo-mente. A primeira é relacionada à mente. Ela pode ser física? Pode, mas a maior limitação é a limitação de dor ou tristeza psicológica. É mais presente no nosso dia a dia, mas da dor também acontece, né? Outra limitação que sentimos é a limitação do tempo. Ninguém quer morrer hoje, então a gente sente, cara, fico limitado, preocupado, fico tenso com todos querem viver mais um dia. E não só os seres humanos, animais, plantas. As plantas até crescem na direção do sol para ver se elas conseguem captar mais energia ainda para viver um tempo mais. E ainda existe, né, essa limitação do tempo, e essa limitação do tempo é, é o que nos traz esse amor por continuar a vida, às vezes até por ter um filho, talvez, né? É, que eu quero deixar um rastro ou que eu quero dar continuidade à vida. Mas também existe, né, em algum momento quando a gente acha que o mundo não pode mais nos dar felicidade, que eu não acho mais, não tenho mais vontade de dar continuidade, eu posso também provocar o suicídio, porque eu estou achando que a continuidade da vida me traz mais sofrimento do que alegria. E aí é quando também acontece isso, né, do suicídio. E aí a gente tem sempre isso. A gente sabe que o corpo, né, um dia ele vai embora, né? E esse desejo de viver hoje é um desejo eterno de todo ser humano. Não queremos nem admitir que somos mortais. E eu não estou falando da nossa natureza, estou falando o corpo. Nem o corpo eu quero admitir, porque o corpo é mortal, que somos mortais, né?
mesmo sabendo muito bem que nosso nascimento e morte estão marcados na areia do tempo. A mortalidade é uma limitação em relação ao tempo, e a segunda limitação que a gente não pode suportar. Então, a primeira é a tristeza, a dor, a segunda limitação é a do tempo, que está relacionado a um dia esse corpo morre. A terceira limitação que a humanidade sofre é a da ignorância, que está relacionada ao complexo mente. Então, a primeira é mais tem corpo-mente, dor física e dor emocional. A segunda, mais física, mas também vai se percebendo uma dificuldade intelectual, mental, no decorrer da idade. Também tem-se um medo, né, da morte com relação a isso que está envelhecendo, né? E a terceira limitação é sobre a ignorância. E aí é dito aqui, ó, que uma pessoa não está matriculada em uma escola é, só para ver o que está acontecendo na rua. Ele tem a necessidade, é uma expressão inata de conhecer, né? A gente não suporta a ignorância, a gente sempre quer saber mais, né? A gente até está aqui porque a gente quer saber mais, né? E isso é até instintivo. O próprio bebê quando nasce, ele quer lamber, cheirar, pegar tudo, porque o ser humano também ele tem essa necessidade de conhecimento. Então, Dayananda fala aqui, se você examinar todas as suas atividades de gostos e de aversões, você descobrirá que toda a sua vida tem tentado superar essas três limitações. Aí eu vou trazer aqui que tem quatro objetivos humanos, que é dito em alguns textos, né, do Vedanta, assim, quando a gente vai fazendo um olhar mais para o Karma Yoga, mais para aquilo que a gente, como que a gente quer viver nesse mundo enquanto buscador espiritual, né? E aí é falado que tem quatro objetivos humanos. O objetivo da segurança. Então, o objetivo da segurança, ele está relacionado tanto a essa limitação da dor, né, quanto à limitação do tempo, por exemplo. Então, eu quero essa segurança. Tem o segundo objetivo humano, que é a busca pelo qual o ser humano, né, tá. O ser humano está em busca da segurança. Então, ele quer mais dinheiro, ele quer um parceiro, ele quer ter uma casa, ele quer ter uma estrutura, ele quer estar num trabalho, isso e aquilo. É uma busca por segurança, mas é uma busca que tenta diminuir para ele a tristeza e a dor, que tenta diminuir para ele o medo de morrer logo e de repente ficar sem dinheiro quando eu estiver na velhice e tal. A segunda busca é pelo prazer, que também está relacionado a eu quero retirar essa tristeza, quero retirar essa tristeza. Preciso ter mais prazer com a minha vida. É o segundo objetivo. E o terceiro objetivo é o objetivo do Dharma, das virtudes, desenvolvimento de virtudes, que está relacionado a essa terceira limitação, que é essa, essa limitação da ignorância, do conhecimento. Porque o conhecimento, ele traz o quê? Ele traz uma vida mais fácil de ser vivida, com as minhas virtudes, o desenvolvimento de uma visão mais ampla, eu quero saber aquilo que eu posso fazer, eu quero encontrar soluções para a própria retirada da minha tristeza, da minha dor. Então, estão relacionados a essas três virtudes. Esses três objetivos, essas três limitações, estão tudo muito juntas, assim, na busca do ser humano. Tem uma quarta, né? Que daí é a base do estudo do Vedanta, que é moksha, que é a quarta busca humana, que é a libertação dessas três anteriores. Se libertar da segurança, se libertar do prazer e se libertar do próprio Dharma das virtudes, né? Esse é o quarto objetivo. Mas a gente aqui está no terceiro. Eu trouxe isso extra aqui, tá? Para a gente fazer essa ligação também de que
Se a gente examinar todas as nossas atividades de gosto e aversão, a gente descobre que a gente tem uma vida na tentativa de superar essas três limitações. Você busca mais segurança e mais objetos para que possa se sentir confortável em sua vida. Muito do tempo que é gasto em ir atrás das coisas são destinados a fazê-lo feliz para manter a tristeza à distância. Então, você faz as coisas para manter a tristeza à distância. Outra parte da sua vida é gasta em perseguir coisas que te farão viver mais, então exercício físico, tomar vitamina, proteína, só para eu poder viver um pouco mais, para eu poder, né, dar continuidade, então é o segundo. E uma terceira parte da sua vida é gasta na aquisição de conhecimento, para que você possa também se sentir mais adequado. Então, é dito que sempre é uma busca por uma adequação, num senso de eu estou inadequado. Sempre tem algo faltando, então é um. E essa é a roda do Sansara. A roda do Sansara está relacionada a isso. A gente buscar objetos para se tentar satisfazer, né, o meu senso de inadequação, de incompletude, e que ele é quase infinito. É dito nas escrituras que ele é quase infinito. Ele só cessa se você descobre a sua real natureza enquanto ilimitado, não enquanto complexo corpo-mente limitado. E esse é o assunto do Gita. E esse é o assunto, né, no conhecimento absoluto que liberta Arjuna. E quem for o buscador, né, que tiver disposto a fazer essa jornada de sei lá quantas vidas, para poder é, assimilar esse conhecimento absoluto que Krishna está falando aqui, tá? Mas ele vai trazer mais coisas, que vai ficar mais desafiador aqui, né, Lucas? Ele vai trazer uma coisa bem polêmica aqui. A gente vai olhar agora a respeito disso. Tá, então só vou fechar aqui. Então, assim, as três coisas que buscamos em todas as nossas buscas são liberdade de dor, liberdade de morte e liberdade de ignorância. Peguem isso e investiguem na sua semana inteira. Vê se faz sentido ou não. Porque o estudo do Vedanta, ele é um estudo investigativo. É um estudo que não é uma fé cega, o que está escrito aqui. Não é uma acredite, confie. Não, é investigue e veja se o que você busca não está relacionado à liberdade da dor, liberdade da morte, liberdade da ignorância. E aí, eu vou voltar aqui ao verso, só para a gente lembrar por que que a gente está falando disso. O verso foi. Você está lamentando por aquilo que não merece dor, a liberdade da dor. E embora você fale palavras de sabedoria, a liberdade da ignorância. Os sábios não sofrem nem pelos vivos nem pelos mortos, a liberdade do tempo. Ok? Então, aqui nesse verso, ele está falando de três coisas. Você está lamentando por aquilo que não merece dor. Então, ó, não merece dor. Dor não faz sentido. E a gente vai ver mais um pouco, depois eu volto de novo para esse verso. Embora você fale palavras de sabedoria, mas você não tem o conhecimento. E os sábios não sofrem nem pelos vivos nem pelos mortos. Os sábios, então, não têm a limitação pelo tempo. Não acham mais que eles são limitados pelo tempo, tá? Olha a frase aqui. Essa aqui, ó. Você está lamentando por aquilo que não merece.
lamentação, tá? E aí, Dayananda brilhantemente fala, sabe por quê? Porque esse é um problema ilegítimo. A dor, a ignorância e a morte é um problema ilegítimo, irreal. É uma ilusão, é uma identificação com aquilo que você não é, com o seu corpo e com a sua mente. Essas limitações, elas estão relacionadas à sua mente, ao seu corpo que morre, à sua mente que está em tristeza, à sua mente que está querendo, que está em ignorância. A mente, não a sua real natureza. E aí ele vai falar assim, ó. O Senhor diz que todas as três limitações são ilegítimas, não são reais. Isto é, todos esses assuntos não justificam qualquer dor, qualquer tristeza. E, e aí ele diz o seguinte, Arjuna, um problema realmente só pode ser resolvido se ele for legítimo, por alguma ação que você faça. Só pode ser resolvido se for legítimo, mas no caso aqui, o que a gente não é legítimo. Essa tristeza aí, essa lamentação, não é legítima. Não merece lamentação, nada disso que você está falando sobre a guerra aí. E aí, Dayananda, com o seu brilhantismo, ele utiliza uma analogia muito usada no Vedanta, que é uma fala sobre aquilo que é real e aquilo que não é real, ou seja, o que é legítimo e aquilo que não é legítimo. Eu vou contar porque aqui não está inteira, então vou contar um pedaço, depois a gente volta para o texto aqui. Então, é como se fosse assim. Eu estou aqui caminhando em Piracanga e de repente tá numa, como que fala quando tá assim, quase escuro, quase claro? Uma penumbra. Tá numa penumbra que nem tá totalmente claro, nem tá totalmente escuro, que eu não vejo nada, mas eu tô passeando na trilha e vejo um tronco, me assusto e falo uma cobra. A Maria ficaria estudada se fosse um tronco. Você ficaria estudada se fosse um tronco. E aí eu falo, nossa, uma cobra! E tremo de medo e fico ali, está, fico assim, apavorada, com medo daquilo que está ali, que é só um tronco. É ilegítimo. Nem deveria ter medo de um tronco, mas eu achei que era uma cobra. E essa analogia, ela é dita aqui. Então, se vires uma cobra na estrada, podes escolher evitá-la, abraçá-la, afugentá-la, para que você possa continuar ali na caminhada. Encontrar uma cobra, cobra, é um problema legítimo e pode ser resolvido, né, por uma ação. Você pode sair, que é o que ele falou, da estrada. Você pode tentar tirá-la, abraçá-la, enfim. É um problema que existe uma cobra, existe um problema legítimo. Mas, se o problema que paira em sua mente é ilegítimo, como é que você pode resolver através de um ato? Consideremos então o famoso exemplo de uma corda confundida com uma cobra por uma mente imaginativa. A cobra é ilegítima, porque ela está sendo projetada na corda. Mas o medo que se experimenta ao ver a corda, o tronco, o pau, não pode ser removido
batendo no pau, retirando o pau, jogando uma pedra, orando para que o pau saia, porque é um pau, não é uma cobra. A serpente e o susto causado por ela só vão desaparecer quando você vai falar: nossa, nem é uma cobra, é um pau, é uma corda. Então, a serpente e o susto causado por ela só desaparecem quando se sabe que não há serpente de fato. Quando alguém vê a corda, daí o problema é resolvido e o medo desaparece. Nesse caso, resolve-se o problema não por uma ação, mas pelo conhecimento. Um problema legítimo pode ser resolvido pela ação. Se ela fosse uma cobra, podia ser resolvido pela ação. Mas um problema ilegítimo de ignorância só pode ser resolvido sabendo que aquilo é ilegítimo, irreal. Se eu posso fazer você ver um determinado problema que não existe realmente, eu libertei você do problema. O conhecimento de que as limitações da tristeza, do tempo e da ignorância não existem realmente para você, se você descobre isso, você se liberta dessas limitações. Esse conhecimento é chamado Sankhya nesse contexto, tá? Sankhya nesse contexto é aquilo que é visto claramente. E este é o assunto do Vedanta. Este conhecimento é o assunto desse segundo capítulo do Gita e de todos os outros capítulos com esse mesmo tópico. E aí ele vai falar, então, mais uma vez, e vai continuar falando que todas essas buscas são ilegítimas, porque não existe a tal limitação. Mas você está vendo uma cobra na corda. Enquanto você não remover isso. E aí é muito interessante, porque em alguns textos, quando eles apresentam essa analogia da corda e da cobra, ele fala assim: normalmente essa projeção acontece não quando está a luz clara, totalmente clara, e nem quando está tudo super escuro. Ele acontece quando há um pouco de claridade e um pouco de escuridão. E isso acontece com o quê? O intelecto humano, que de certa maneira entende que a tristeza é um intruso. Ele tem uma capacidade de, em alguns momentos, compreender que, cara, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. E aí, por isso que ele está nesse lugar de penumbra ainda, nem totalmente na luz, nem totalmente na escuridão. E é nesse lugar que ainda ele se confunde nessa busca ilegítima, onde ele ainda confunde a cobra ou as suas limitações com aquilo que ele é. E, na verdade, não há a limitação. A limitação é como se fosse o tronco. O que há é só a ilimitação, que é como se fosse a cobra, se fosse só para ver a verdade. A única verdade é essa, tá? Eu vou parar por aqui, porque no próximo item ele vai. Vou só pegar aqui, só para a gente ver. Então, vou pegar só aqui
para a gente fechar. Então, a declaração de Krishna de que o problema de Arjuna é ilegítimo abre uma nova linha de investigação. Se a sua situação não justifica o luto, por que que Arjuna está em luto? Arjuna se sente tocado pela tristeza da situação, então ele está de luto. Mas a tristeza pode realmente nos tocar? Não queremos que a tristeza nos visitem, nem a outros, porque reconhecemos a tristeza como estranha à nossa real natureza. Por outro lado, não consolamos quem está feliz, mas celebramos a sua felicidade. E nós reconhecemos a felicidade como algo natural para nós. Se a tristeza não faz parte de você e a felicidade apenas é natural para você, você se sente em casa, confortável, e aí ele vai entrar nessas perguntas e ele fala assim: você procura porque você não sabe o que você é. Você está transferindo a sua identidade para o complexo corpo-mente. E a gente vai, no próximo encontro, olhar como é que é isso, se a gente é o corpo e a mente realmente. Ok? Eu vou fechar com Purnamadai e depois vou abrir para se alguém quiser fazer perguntas, tá bom? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.